Olá, bem-vindo a esse vídeo do canal Gosto e Paixão. Eu sou Walter Roncone e te faço uma pergunta. Livro, você gosta de ler? Livro é um gosto ou uma paixão? Existe uma frase que diz: fazer o que gosta é liberdade, mas gostar do que faz é felicidade. Essa é uma frase de Frank Tiger. E se você gosta de ler, tem uma outra frase que diz o seguinte: quem lê aprende, quem aprende aplica, e quem aplica vence. E por falar em livro, nada melhor do que falar da Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. E eu estarei no último dia desse evento participando. E desde já, quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Como eu falei com vocês, nesse próximo domingo será o último dia da Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Eu estou apreensivo, ansioso para poder participar, mas é participar como espectador, participar como lazer junto com a família e poder assim estar apreciando, né, esse evento. A primeira vez que eu vou participar, e estou na expectativa de encontrar novidades, ver coisas diferentes. E essa questão do livro, quando eu pergunto se é um gosto ou uma paixão, para mim, particularmente, ele ainda não é uma paixão, mas é um gosto que eu estou aumentando cada vez mais por poder estar apreciando, né, esses livros que eu estou conseguindo ler de um tempo para cá. Então, assim, eu me lembro na minha juventude, lá pelos meus 15 até os 17 anos, vamos colocar assim, ou até um pouquinho antes, eu lia muito gibi, histórias em quadrinhos, Super Aventuras Marvel, eu não esqueço disso até hoje. Quando eu comecei a trabalhar como jovem, eu comprava um gibi por mês e fazia coleção desse gibi. Então chegou um período que eu tinha para mais de quase 100 gibis, né? Que eu tinha essa gana por colecionar e por poder ler, né, as histórias em quadrinhos. E, e desde então eu passei a ter o hábito da leitura, mas não com muita intensidade. Então, tempo depois, lá para os meus 25 anos de idade, eu me converti aos ensinamentos budistas e participava das reuniões. E tinha uma senhora, né, de mais de 60 anos, ela sempre reunia a gente, fazia uma roda, né, assim, com as cadeiras, e a gente lia um jornal e cada um lia um trechinho desse jornal. Então, daquele momento em diante, né, eu passei a me dedicar mais à leitura, passei a ler com mais frequência. E isso foi um treinamento. Como a gente tem o hábito de estudar bastante, ler livros, né? E a gente criou esse hábito dentro da religião. Então eu aprendi isso, né, nessa religião. Então, a partir daí, eu passei a desenvolver mais a questão da leitura. E recentemente, acompanhando o Elton, né, da OPB School, ele um, uma pessoa, um rapaz que lê bastante livro, né, ele fala muito sobre livro, tem as técnicas de ler livro também, né? Mas assim, a forma como ele transmite, como ele passa, né, esse conhecimento sobre a questão da leitura, da importância dos livros, é algo que chama atenção. E me chamou bastante atenção, eu comecei a participar, né, desses vídeos, assistir os vídeos dele, e eu acabei entrando para a OPB School, né? Então, assim, eu quero até agradecer, me sinto feliz por estar junto com a galera da OPB School e poder estar entrando
nessa vibe dos livros e assim aumentando, né, esse meu gosto pela leitura, né? E atualmente o livro que eu estou lendo, esse livro chamado Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill, foi uma indicação de uma colega da escola OPB School, que me falou desse livro, né? E eu comprei, estou lendo, já estou quase terminando ele, está no finalzinho aqui. É um livro muito, mas muito bom mesmo, muito bom, fantástico para quem quer trabalhar as emoções e a mentalidade. Mas o que me chamou a atenção quando eu entrei para a OPB School foi que eu li 4 livros num único mês, né? Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção depois que eu comecei a acompanhar, né, a OPB School. E outro detalhe foi que eu comecei a observar e olhar para os livros que eu tinha em casa, até então espalhado, né, cada um num canto assim, né? E entre livros, alguns religiosos e outros não, aproximadamente uns 50, né? E não tinha me dado conta dessa quantidade de livros que eu tinha em casa. Então, esse é um ponto. Uma outra coisa que eu queria assim dizer é o seguinte: não sei se muitos já tiveram um sonho de escrever um livro um dia, né? De poder escrever um livro. Então, como eu sempre gostei de ler, eu também gostei de escrever, né? Eu escrevi algumas coisas, né? E com a chegada da inteligência artificial, eu acabei aprendendo, né, a mexer com a inteligência artificial, aprender a mexer com, né, editor de texto também, e eu acabei criando, né, alguns livros, né, o exemplo são 2 livros que eu tenho, um é esse aqui, chama-se Amazônia, Resquícios Verdes, As Aventuras de Caim. Foi uma história que eu tive uma ideia e eu, com a ajuda, né, do chat GPT, eu fui lá e fiz, criei essa história junto com o chat GPT, né? Eu colocava a história, ele me dava um contexto, eu ia lá, lia aquilo e trocava, mudava alguma coisa para ver se chegava a um ponto. Além da própria capa em si, eu criei no Canva. Aqui, né, essas fotos eu criei na outra inteligência artificial, que um é o Leonardo AI, e tinha um outro que agora não lembro o nome, né? Esse foi um livro que eu coloquei, que eu escrevi. Esse livro eu coloquei na Câmara Brasileira do Livro, né? Esse livro ele é registrado, tá? Eu tenho registro desse livro. Um outro livro também que eu fiz foi esse aqui, chama-se Saia da Crise, Criando Caixa do Zero, né, que foi um método 1.5 de 100 dias, que eu criei também com a ajuda da inteligência artificial, e também um livro que é também cadastrado, né, na Câmara Brasileira do Livro, né? E só que são livros que eu não vendo, não faço venda deles. E desses livros, né, como eu falei que não vendo, porque esse aqui, que é A História de Caim, eu até coloquei no Amazon para vender, né? Consegui vender acho que uns 5 exemplares para uns conhecidos, né? Pessoas da família, assim, algumas pessoas compraram. Mas vou ser sincero, não entendi até hoje, não vi a cor do dinheiro. Eu entro lá, nunca recebi nada do Amazon, então assim, eu acabei deixando de lado. Ficou para lá, então tem até que depois rever essa questão. E o outro tema que eu acabei esquecendo de falar para vocês foi esse aqui, ó. É o Diário da Mentalidade e Emoções ao Acordar. Foi um diário que eu desenvolvi, né, com a ajuda também da inteligência artificial e com a ajuda do Canva, justamente para o canal Mentalidade e Emoções. Mas o que eu quero deixar para vocês é que como que hoje em dia a gente tem muita possibilidade, né, muita facilidade para conseguir colocar esse sonho, né, em dia. E vou lá domingo na, na Bienal do Livro, último dia, e vou ver como que é o clima, como que é aquele ambiente, né, a esfera daquele local. Quem sabe, futuramente eu não posso estar lá com stand também de venda, vendendo meus livros lá, com as minhas histórias lá.
bom? Então, queria, assim, compartilhar esse momento com vocês, agradecer do fundo do coração, né, e dizer, talvez, né, não sei, eu consiga fazer algum vídeo relacionado a essa participação lá na Bienal do Livro, lá, tá bom? Então, quero, assim, agradecer mais uma vez, desejar felicidades a toda a família e até o próximo vídeo. Muito obrigado.